pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, versículos do 6 ao 11. E assim nos diz a palavra de Deus. Humilhai-vos, pois, sob a mão poderosa de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra sozinha já diz tudo, né? Sede humildes, debaixo da poderosa mão de Deus. Sede humildes, sede simples. Humildade é você reconhecer a verdade. Humildade é você se colocar no seu lugar e pôr Deus no lugar que é de Deus. Quem é a pessoa humilde? É a pessoa que reconhece que Deus é Deus e reconhece a sua realidade, suas qualidades e os seus dons. É muito interessante, sabe, quando eu vejo aquele cântico de Nossa Senhora, o Magnífica. A Virgem Maria, ela não se desmerece. Nossa Senhora, ela reconhece a própria realidade. Nossa Senhora não fica com falsa humildade. Ela não nega a graça de Deus nela. Mas testemunha que foi Ele quem fez. O poderoso fez em mim maravilhas. Maravilhas estavam nela. Maravilhas estavam acontecendo com ela. Mas ela sabia que ela era a pobre serva do Senhor. E porque Nossa Senhora reconheceu o seu nada, Deus pôde fazer nela o seu tudo. Porque Deus pode agir mais na nossa vida à medida em que a gente abre espaço para Ele. O Senhor depende de eu abrir espaço? Depende porque Ele quis depender. Não é? Ele quis depender. Ele estabeleceu que seria assim. Deus é todo poderoso, mas Ele estabeleceu a vontade dEle. Estabeleceu caminhos para a gente encontrar o perdão dEle. Estabeleceu caminhos para a gente alcançar a graça dEle. A graça a gente obtém pela força da oração. O perdão a gente obtém por meio da confissão, do arrependimento sincero e da confissão. Ah, mas por que assim? Porque quis Deus, que nos conhece muito bem, determinar esse caminho. Ele que dá os dons tem o direito de dizer as condições para que esses dons nos sejam entregues. E assim também foi na vida de Nossa Senhora. Para fazer tudo na vida dela, Nossa Senhora teve que abrir espaço reconhecendo o seu nada. Sabe o que é isso? Isso é humildade, que tem a ver com a verdade. Então, quando a gente tem um carisma, quando a gente tem um dom, quando a gente faz bem uma coisa, e alguém diz para nós: nossa, você é uma pessoa tão acolhedora, nossa, você é tão gentil, é tão bom chegar perto de você, porque você tem um coração paternal, você tem um coração de mãe.
Olha, quantas mulheres que não puderam gerar no útero, porque eram estéreis, mas geraram pessoas no coração para o mundo e para Deus. Foram mães de muitos. Olha quantas mulheres celibatárias e outras que são estéreis, fisicamente falando, o ventre não concebe, mas o coração é de uma fecundidade incomparável. E alguém chega e diz: nossa, você tem uma alma de mãe. E quando a gente chega perto de você, é como se alguém nos pegasse no colo. A pessoa, sabendo disso, dizer: não, não é assim, eu fico até encabulado, não, eu não sou lá. Isso é falsa humildade, viu, gente? Aí por que a pessoa vem com essa falsa humildade? Para granjear mais elogio. Ela fala que não, para a pessoa insistir no elogio. Não, não é bem, não, é sim. Não. Pelo amor de Deus, né? Se você tem um dom e alguém reconhece esse dom, é sinal de humildade você confirmar e agradecer. Márcio, eu percebo que você tem uma facilidade para poder pregar, não é? Que boa que foi essa pregação. E aí eu olho e vejo, não é uma questão de facilidade. Eu prego já há 38 anos. São 38 anos, então tem que ser, não é, pelo menos razoável, né? Mas a gente sabe que a prática vai nos aperfeiçoando. E aí eu vou dizer: não, não é bem assim, são seus olhos, são seus ouvidos. Não, muito obrigado. Obrigado, que bom que você gostou. Que bom que esta palavra fez bem a você. Peça a Deus que eu seja fiel a esse dom que Ele me deu, que eu possa crescer nesse carisma. Olha que família abençoada, que família linda que você tem. Você vai dizer o quê? Que não é assim? Não, obrigado, louvado seja Deus por isso. Eu reconheço que realmente minha família é uma bênção, mas aí dou testemunho da verdade. A minha família só é uma bênção porque mesmo em meio aos nossos pecados, na nossa casa, Jesus Cristo é o Senhor. Deus é o primeiro. Primeiro na nossa escolha, primeiro nos nossos afetos, primeiro como nossa prioridade. Ainda que no dia a dia a gente tenha ali os nossos tropeços como família, gostaríamos de rezar mais juntos, gostaríamos de rezar melhor, mas no nosso coração, o Senhor é o primeiro. E o Senhor ser o primeiro é sim a oração, mas é também não fazer na nossa casa aquilo que ofende a Deus. Nossa casa é lugar sagrado. E quando eu digo a nossa, não estou falando da minha só não, estou falando da sua também. A sua casa é lugar da presença de Deus. E se não está sendo, precisa voltar a ser. A sua casa é lugar sagrado, por isso, você não pode permitir que ninguém profane a sua casa. Com injúrias, com fofocas, com calúnias, com promiscuidade. Tem certos assuntos que não podem entrar na nossa casa. Por quê? Porque a gente é puritano? Não, porque aquilo lá é lixo, aquilo não presta, aquilo não pode entrar na casa da gente. Não é? Então, quando você, na sua família, na sua casa, decide por longe de vocês tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que ofende a Deus, isso é louvar a Deus, isso é colocar a Deus por primeiro. Isso é reconhecer que a sua família é uma bênção, porque naquela casa tem alguém que é o Senhor dela, e esse Senhor é Deus. Isso é humildade. Aí o que a palavra de Deus nos diz? Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus. Porque quando você reconhece que Deus é aquele que conduz todas as coisas,
você não faz força na direção contrária do que a mão de Deus está te puxando. Porque a pessoa que não tem humildade diante de Deus e não reconhece a verdade de Deus e a própria verdade, ela endurece o coração, ela não obedece ao Senhor. Deus a leva numa direção e ela puxa na outra. Não, se deixe conduzir por Deus. Seja humilde, curve o coração, baixe a cabeça diante da mão poderosa de Deus, humildes na presença de Deus, humildes diante de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Então, quem se deixa conduzir pelo Senhor, quem reconhece o próprio nada diante de Deus, se abaixa. Humilhar-se é abaixar-se, sim. Eu me abaixo diante de Deus, mas o meu Deus me levanta. Olha, você consegue imaginar essa cena? Você chegando como filho pródigo diante do Senhor, cheio de feridas, maltrapilho, mas sobretudo com seu coração partido, consciente de que tanto mal se abateu sobre você porque você se afastou de Deus. E de repente você entra na presença de um Deus puro, santo, limpo, lindo, perfeito. E você olha para a sua indignidade e vê que você não tem condições nem sequer de estar ali na presença dele. Então você se joga aos seus pés, aos pés do Senhor, como aquele publicano. E batendo no seu peito você diz: Senhor, tem compaixão de mim, esse mundo pecador. E como aquele publicano, você não tem coragem de levantar os seus olhos. Mas aí, porque você se humilhou, o seu Deus se humilha também. Porque Deus se abaixa para nos levantar. Olha que interessante. Quando eu me humilho na presença de Deus, Deus se humilha junto de mim. Porque Deus é humilde. Deus se abaixa para me pegar no colo e me levantar. Você cai com o rosto por terra e o Senhor te pega pelos braços, te põe de pé como filho que você é. Quem se humilha na presença de Deus, quem diante de Deus se abaixa, na hora oportuna o Senhor o levanta. É o que diz aqui a palavra de Deus. E diz para nós essa mesma palavra: tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que te oprime, lançai sobre Ele. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. A gente tem que aprender a pegar as perturbações da alma. E quando eu digo da alma, não é aquelas perturbações que não atingem o nosso físico, a nossa carne. Porque quando a alma está perturbada, a pessoa por inteiro está perturbada. Tem perturbação que é só física. É uma dor, entende? Uma agitação por causa da correria, fez 1000 coisas ao mesmo tempo, e agora você vai dormir, você está agitado, é físico. Mas quando a perturbação é na alma, e a alma é o que existe de mais profundo nesse seu ser humano, quando a preocupação é na alma, a vida inteira, meu amigo, se perturba. E aí vem a palavra de Deus e nos diz, para a gente pegar tudo aquilo que está nos perturbando no mais íntimo de nós e derramar na presença de Deus, jogar na presença de Deus. Sabe como é que a gente deve jogar as nossas preocupações? Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações. Vou te dar uma ideia. Tem lagos que eles são imensos, tem lagos que eles são tão grandes quanto um mar, não é? Então, grandes quanto o mar, assim, quanto a nossa vista alcança num mar. Como, por exemplo, o Mar da Galileia, ele era chamado Mar da Galileia, porque era água a perder de vista.
Então, para eles, como você olha para um lado, você não vê fim, olha para o outro, você não vê fim, é mar, né? Tem lagos que são grandes assim. Mas o lago, ele tem uma qualidade que é de, em certos dias, ele está tranquilo, ao ponto de parecer um espelho. E muita gente gosta de perturbar a paz do lago jogando uma pedra lá no meio. E uns mais exagerados já arremessam logo um tijolo. Sabe o que é você lançar as suas preocupações sobre Deus? É você arrancar esse tijolo de dentro da sua alma e jogar lá no meio desse lago, desse mar que é Deus. Você vai ver aquilo afundar para nunca mais aparecer diante da sua vista. Nós temos que aprender, gente, a pegar certas preocupações e afogá-las em Deus. Como é que eu faço isso? Diante da seguinte verdade: é Deus quem cuida de você, é Ele quem cuida de vós. E olha, essa confiança absoluta em Deus, por vezes escandaliza a gente e às vezes escandaliza até o mundo, porque milagres acontecem. E acontecem quando nós somos capazes de jogar todas as nossas preocupações sobre Deus. Por vezes acontece até o inesperado. Ontem eu comentava aqui, falando da peregrinação que nós vamos fazer em setembro, que eu tenho ficado impressionado, com o lugar onde Nossa Senhora apareceu. Vai ser um dos lugares que nós vamos visitar ali em Saragoça. Nós vamos visitar um local de aparição de Nossa Senhora do Pilar. Esse lugar é um lugar de muitos milagres, porque Deus resolve, por conta dele, fazer de alguns lugares uma fonte de milagres. Você chega aqui na Canção Nova, são incontáveis as graças que foram derramadas neste lugar. Famílias que se reconciliaram, pessoas que abandonaram vícios graves, vícios pesados, vícios de uma vida inteira. E aqui eu estou falando de pessoas que eram tóxico-dependentes no uso de maconha, cocaína, heroína e até crack. Assim, mas dezenas de anos de vício. Pessoa que os próprios médicos dizem, não tem o que fazer, muito tempo viciado. Pessoas das quais as clínicas de recuperação desistiram. Mas aqui, neste lugar, a pessoa encontrou a graça de Deus. E olha, é tão de Deus isso, que por vezes a pessoa se liberta sem ter ninguém que foi falar com ela, sem ter ninguém que intercedeu ali por ela naquele momento, porque Deus dá a certos lugares uma graça. Quando a gente morava em Fátima, em Portugal, uma das características do santuário de Fátima são as conversões. Quantas conversões! E eu digo a você que são conversões assim inexplicáveis, porque há pessoas, eu vou dizer houve, porque teve uma época que isso foi uma febre lá. Houve pessoas que foram ao santuário de Fátima para rezar, mas também havia pessoas que iam ao santuário de Fátima para pecar, com o propósito de usar aquele lugar para fazer pecado. Então a intenção era torpe, era podre, mas chegavam lá naquele lugar, topavam com Nossa Senhora e conversões maravilhosas aconteciam, porque a santidade é mais poderosa do que o pecado, porque Deus é mais forte do que a corrupção. E em Saragoça, onde Nossa Senhora apareceu a Santiago estava vivendo um momento muito difícil, porque a evangelização, meus queridos, nem sempre é fácil. Quando uma pessoa se dispõe a evangelizar, ela precisa se preparar para ser combatida.
E os combates vêm internamente, dentro do próprio coração da pessoa. É a luta contra o pecado, é a luta contra as próprias limitações. É a gente o tempo inteiro vendo a obra de Deus e se sentindo indigno dela. Mas são os combates internos, que às vezes vêm daqueles que são amigos, irmãos, colegas com você, naquela missão de evangelizar. São os ciúmes, as incompreensões, as invejas, as comparações. E às vezes os combates são externos, de pessoas que não aceitam o Evangelho e temem que o Evangelho vá mudar aquelas realidades e atacam com todas as forças. E isso sem falar no demônio que não dá trégua em tempo nenhum. Santiago estava fustigado por tantos golpes que ele estava tomando e ele chegou a uma conclusão óbvia, não dá para avançar com o Evangelho neste lugar. Esse povo tem o coração fechado, eles são hostis ao Evangelho, então é melhor desistir, deixar para lá. Ele estava desanimado, mas Nossa Senhora lhe apareceu, confortou, e por causa desta aparição de Nossa Senhora, Santiago ganhou prumo, renovou as suas forças e continuou essa missão, que fez com que o Evangelho chegasse até nós, porque nós recebemos a evangelização aqui na América Latina por meio da Europa. Foram os portugueses, os espanhóis, que evangelizaram a América. Olha só, porque um homem, no momento de desânimo, pela visita de Nossa Senhora, ganhou forças para enfrentar tudo aquilo que o intimidava. Nós temos que aprender, gente, a fazer como São Tiago, a levar diante de Deus as situações tristes, difíceis, pesadas, que nos fazem desistir, abandoná-las na presença de Deus, porque assim nós teremos descanso. E São Tiago fez isso pelas mãos da Virgem Maria, e aquele local se tornou um local de tanta graça, de tanta bênção, que eu falava ontem, um dos milagres que aconteceu naquele lugar, milagre testemunhado pelo médico, pelos médicos, milagre testemunhado pela família do rapaz, milagre que foi documentado e atestado pela igreja. Um rapaz havia sido atropelado, depois eu numa outra oportunidade, eu trago as informações com mais precisão. Eu não tinha intenção de contá-la, senão eu teria anotado. Um rapaz foi atropelado por uma carroça e os danos na perna foram tão graves que a perna precisou ser amputada. Os médicos cortaram a perna fora, enterraram a perna. E 2 anos esse homem ficou sem a perna, convivendo com a sua família, convivendo com as pessoas, frequentando a comunidade paroquial. Mas passado um tempo, diante das suas aflições, das necessidades que tinha, ele recorreu a Nossa Senhora do Pilar, entregou a sua situação miserável, os sofrimentos que enfrentava. E naquela noite, quando ele foi dormir, coração em paz, porque ele já tinha abandonado em Deus todas as suas aflições, ele teve uma surpresa quando ele acordou. Acordou com os berros da mãe, porque viu que de debaixo do cobertor saíam 2 pernas. O rapaz acordou, a perna estava de volta. Foram chamados os médicos que amputaram a perna. Abriram a cova onde a perna havia sido enterrada, e ela não estava mais lá. Não brotou uma perna nova, era a perna do rapaz, com marcas ainda do atropelamento que ele sofreu. Explica isso. Acho que às vezes, para que nós nos livremos das nossas perturbações que nos deprimem, Deus nos dá uma perturbação que nos eleva, porque isso é para perturbar a cabeça. Aí você vai dizer, mas isso aí é historinha, historinha porque talvez você não tenha visto com seus próprios olhos.
Porque numa das visitas que nós fizemos, numa dessas peregrinações, nós fomos a Lanciano. E aí, meu amigo, ninguém me contou, eu vi. Tem um milagre eucarístico que aconteceu há 800 anos atrás. Acho que é isso daí, mais ou menos. 800 anos atrás, um padre que não acreditava na Eucaristia, mas celebrava a missa. No momento da celebração, duvidando do que estava acontecendo, mas suplicando a Deus que o socorresse na sua falta de fé, a hóstia lhe escapa da mão e cai no chão. Mas já cai sangrando. A hora que ele recolhe, tentando esconder das pessoas que ali estavam, mas todo mundo viu. Ela já não era um pedaço de pão, era carne viva. Ele acudiu ao cálice, havia sangue no cálice. E aí que interessante, né? Há 800 anos isso está lá para você ver hoje. A carne ainda está viva. Que carne, que fatia de carne fica viva sem conservantes, sem estar refrigerada por 800 anos. Os coágulos, o sangue coagulou, os coágulos do sangue estão lá. E o que as pesquisas mostraram? Que é carne da mesma pessoa, sangue da mesma pessoa, carne e sangue mais comum entre os judeus. É interessante, quando os cientistas, inclusive ateus, resolveram fazer os testes e pesar os coágulos, um coágulo tem a mesma massa que 2 e que 3 e que todos juntos. Não altera na balança, independente da quantidade de coágulos. E coágulos que eu estou dizendo são bolotas de sangue. Não importa a quantidade que você põe na balança, a gente chama de peso, né? Mas é a massa. Mas eu vou usar o peso. O peso não altera. Não altera. É o mesmo peso. 1, 2 ou 4 coágulos, não faz diferença. Aí eu te digo, explica isso. Um dia, muitos anos, eu sonhei a possibilidade de ir, de ver. Mal imaginava eu que eu teria realmente essa chance. Mas é interessante, né? Por mais que você veja o milagre diante dos seus olhos, ele não penetra e não enche o seu coração tão bem quanto a Eucaristia. A Eucaristia que você comunga sem ver aquele sangue e sem ver aquela carne viva diante dos seus olhos, te preenche muito mais do que o milagre enche os teus olhos. Mas é para te dizer uma coisa, irmão. Tudo aquilo que a gente abandona em Deus, que a gente arremessa em Deus, as preocupações que nós enterramos nele, não deixam de voltar para nós respondidas as nossas perguntas, não deixam de retornar em graça, ainda que esta graça seja um milagre. Então, por isso, que verdade esta palavra, hein? Lançai sobre ele a vossa preocupação, pois é ele quem tem cuidado de vós. Eu fico imaginando aquele rapaz da perna, quando ele abandonou em Deus as suas preocupações. Sinceramente, eu não duvido de Deus, eu duvido do rapaz. Eu duvido que quando ele foi dormir pensando que ele poderia acordar com a perna no dia seguinte. Quando você abandona em Deus a sua preocupação, está fora da sua capacidade imaginar o tamanho da graça e da resposta que Deus tem para te dar. A nossa parte, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios, sede vigilantes. Por que nós temos que ser sóbrios e vigilantes? Se por um lado a gente ouve uma palavra como essa, que é verdadeira, que aquece o nosso coração, que nos ergue nesta manhã, que nos faz confiar em Deus, por outro lado, olha aqui, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. O que você está sofrendo, você não sofre sozinho. Tem muita gente boa, tem muita gente santa que por esse mundo de Deus
tem enfrentado situações semelhantes à sua, não é? E aí vem a palavra e diz: depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Depois do quê? Depois de ter sofrido um pouco. Um pouco. Não é? Deus não permite que a gente enfrente nem sofrimento, nem tentação que esteja acima de nossas forças. Porque com a tentação que chega também a graça de Deus para nos amparar. O diabo vem com a tentação e Deus vem com o sustento. A luta pode ser forte, mas você não vai ser desamparado. Aguenta. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, Ele vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Às vezes a gente enfrenta esses tempos, não é? Tempo em que a gente tem que suportar. Olha, depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, tudo está nas mãos dele. Esse Deus que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos restabelecerá, vos tornará firmes, fortes e seguros. Na página 263 deste livro abençoado, que tem dado direção para tantas pessoas nesses dias, é o livro Na Presença do Deus Vivo, que eu recomendo a você vivamente. Se você gosta dessas partilhas, se você acredita nas coisas que eu digo para você, eu te peço que aceite esse meu conselho. Tenha esse livro com você. Adquira sim, meu amigo. Não é para ajudar no projeto da Almas, não. Vai ajudar, com certeza. Não é porque ele escreveu um livro e ele quer que esse livro esteja nas mãos das pessoas por causa de número. É muito mesquinho isso. Não é por causa do número, não. É por causa do grande bem que ele vai fazer a você. Então o tenha, porque, olha, é um conselheiro infalível para as horas mais duras da sua vida. E para quem está nesse tempo de espera, sabe, que você diz assim: Márcio, não estou no pior momento, nem estou no melhor momento, parece que eu estou no limbo. Essa palavra de hoje para você, olha o que diz aqui. São muitas as vezes em que o Senhor nos chama a um tempo de preparo. Então Ele acende em nossa alma um sinal de alerta. Ele muda a nossa rotina, tira algumas pessoas do nosso convívio e coloca outras. Manda-nos prestar atenção e aprender algo que até então não sabíamos. Não sabíamos antes de sairmos ao encontro do que vamos enfrentar. E nos avisa. O Senhor acende em nossa alma um sinal de alerta, Ele muda a nossa rotina, Ele tira algumas pessoas do nosso convívio, afasta algumas pessoas da gente e coloca outras. E nos manda prestar atenção e aprender algo que até então não sabíamos. E faz isso antes de nós sairmos ao encontro daquilo que vamos enfrentar. Antes de sairmos ao encontro do que nos espera, Deus nos avisa. Não tenha medo do sofrimento que vai chegar. Que tem sofrimento que vai chegar. E qual é a ordem de Deus? Não tenha medo do sofrimento que vai chegar. O Senhor está nos preparando. E eu concluo aqui lhe dizendo: nunca é perdido o tempo que é gasto em nossa preparação. Talvez esse tempo que você diz, eu estou no limbo, em que nada de muito ruim está acontecendo, mas tem uma angústia como se algo fosse acontecer, e ao mesmo tempo você não se sente útil e realizado. Parece uma pausa na sua vida, não é? O Senhor usa essas pausas para nos preparar. E aqui vai: nunca é perdido o tempo que é gasto
em nossa preparação. E nenhum sofrimento superado é inútil, nenhum. Vem uma historinha aqui depois, que é boa, viu? Acho que ela vai te ajudar muito. Mas por uma questão de tempo, não dá para trazê-la aqui. Mas fica aqui para você a minha sugestão, meu conselho de hoje. Pegue essa página 263, aí, 263, leia esse capítulo e deixa o que está aqui cair sobre o seu coração e abençoar a sua vida, abençoar o seu dia. Não é? No finalzinho, na página 268, eu deixei aqui um presente para você, que é a poderosa dezena das virtudes de São Francisco de Sales. Você já conhecia? Isso aqui é um prêmio, um presente para você que está fazendo essa caminhada conosco, usando aqui o livro Na Presença do Deus Vivo. A poderosa dezena das virtudes de São Francisco de Sales. Então está aqui para você, tá bom? Presentaço. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos abrir o nosso coração. Deus falou profundamente. Tenho certeza que com essa canção ele vai completar essa obra que ele começou. Diante do teu altar, venho me derramar, pois eu sei que nada sou longe do teu amor. Mesmo assim tu me amas, mesmo assim me alcanças. A minha miséria